Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez colocar-me aqui à frente desse instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Agradeço a Deus pelo dia de hoje, agradeço a Deus por esta manhã, pelo levantar, pelo estar de pé. Agradeço a Deus pela vida da minha filha. Agradeço a Deus por nos ter sustentado até aqui. Queridos, amados, diletos irmãos, amigos da Palavra de Deus, é com muita satisfação nesta manhã desse dia que meu coração mais uma vez arde com palavras boas no que falo tocante ao Rei. Nesta manhã já amanheci com o coração impulsionado para me assentar aqui e para trazer essa mensagem que formigava em meu coração. Eu quero trazer um assunto que eu sempre defendi, que eu sempre fui contra aos que fazem. Eu quero trazer um assunto que para muitos antigamente era vergonhoso, mas que hoje está sendo aceito por homens e por mulheres e por homem. E isso até mesmo no meio cristão, no meio evangélico. Que é sobre os pelos do nosso corpo. Isso mesmo que você ouviu. Sobre os pelos do nosso corpo. Principalmente no que tange respeito aos pelos das axilas, aos pelos das virilhas, aos pelos das pernas e assim por diante. Que sempre foi uma vergonha para a mulher. Sempre foi uma vergonha para o homem ver uma mulher com esses pelos naturais no seu corpo. A mulher sempre foi ridicularizada, hostilizada, motivo de chacota, motivo de piadinha, de risos. E hoje os homens, naquilo que eles criticavam as mulheres ao vê-las com seus pelos naturais, hoje os homens que estão fazendo aquilo que antes era ridículo para a mulher ter, que é se depilar. Hoje nós temos homem que depila as axilas, depila os peitos, depila as pernas, depila o corpo inteiro. Ou seja, aquilo que era uma vergonha ver em uma mulher, mas era honrado ver em um homem, que era bonito, o homem todo peludo, o homem todo cabeludo nos braços, nas pernas, nos peitos, que muitos até ostentavam sem a camisa, para mostrar aqueles peitos peludos. Hoje os homens estão se depilando. Ou seja, aquilo que antes era coisa ridícula na mulher, mas que o homem fazer era coisa de viado, desculpe minha expressão bem chula, mas é a realidade. Hoje os homens ou viraram todos viado, os que isso fazem, se assim era considerado antigamente, ou então aquilo que as mulheres faziam, hoje é dos homens. Então eu quero trazer esse assunto nessa oportunidade, porque a minha barba, o eu estar barbudo nesse período de férias, que eu me relaxei em fazer a barba como fazia todos os dias, pelo menos dentro da igreja, é motivo de olhares para mim, só por causa da minha barba. Eu sou alvo dos olhares.
E alguns até vieram falar comigo sobre a minha barba. E é algo natural de mim, algo natural que Deus fez em mim. Não foi nada que eu pus, que eu coloquei. Não é nenhum aplique na minha barba. A barba é minha, é natural minha essa barba. Eu não arrisco, eu não faço cavanhaque, não faço aqueles cortes vaidosos, modernistas, para chamar a atenção no meu rosto, não. A minha barba está natural. Mas parece que isso é motivo de olhares torcidos. Ou seja, aquilo que é natural, hoje virou motivo de ridicularização. E aquilo que não é natural é motivo de aplausos. Então eu quero falar hoje, nesta manhã, nesta oportunidade. Para tanto, eu quero ler aqui um versículo na carta de Paulo aos crentes de Coríntios, no capítulo de número 7, no versículo de número... Glória a Deus. Vamos ler o versículo 32 a seguir. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Vamos ler. E bem quisera eu que tivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Glória a Deus. A mulher solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa. Olha que coisa. A mulher solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa. Ou seja, ela faz tudo o que o Senhor quer para ser santa. E isso no corpo como no espírito. Porque a mulher solteira, ela sabe que o corpo não é dela. O corpo pertence a Deus. O corpo foi Deus quem fez, no homem e na mulher. Deus criou o homem, criou a mulher. Deus formou o homem, está em Gênesis, no capítulo 2, versículo tão conhecido, tão lido nas igrejas. No capítulo de número 2, no versículo de número 27 e 28. 26 e 27, melhor assim dizendo. Onde Deus diz que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. O homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 26 e 27. Aqui Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Ou seja, quando Deus criou o jardim para o homem, a mulher já tinha sido criada. O que está no versículo 18 do capítulo 2, ou retificando, capítulo 1,
versículo 26 e 27 de Gênesis, que está o que eu ora acabei de citar. Sobre façamos o homem, está no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26 e 27. Aqui Deus já tinha criado todas as coisas. Foi aonde ele descansou. Deus criou todas as coisas. Por último, ele criou o homem. Ou seja, no sexto dia Deus criou o homem e a mulher. Então ele, no sétimo, ele descansou de todo o seu trabalho. O que está aqui no capítulo 2, no versículo tão citado, tão conhecido, o versículo 6 a seguir, 7, que fala sobre Deus, formou o Senhor Deus o homem, está falando de como Deus criou o homem. Mas o homem já estava criado, lá no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Pode ver que diz: a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, o homem e a mulher. No capítulo 2, é apenas um relato de como Deus criou o homem e criou a mulher. É um relato. Está relatando o que está no capítulo 1. O capítulo 2 relata como Deus criou tudo aquilo que está no capítulo 1. Ok? Porque no sexto dia foi que Deus criou o homem. No sexto dia Deus criou o homem. E no sétimo dia ele descansou. Ele descansou de toda a sua obra. Ok? E no versículo 18 do capítulo 2 está como Deus criou a mulher. Está como Deus criou a mulher. Então é um relato de como o homem foi criado e de como Eva fora criada. Certo? Pois bem, criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher solteira, ela cuida nas coisas do Senhor para ser santa. É cuidando nas coisas de Deus que chegamos à santidade. É nos dando, é nos entregando as coisas do Senhor que nós vamos nos santificando. E isso no corpo e no espírito. Olha que coisa. Logicamente, espírito e alma aqui estão junçados. Há uma junção de alma e espírito. São inseparáveis. Então, quando diz corpo e espírito, também está dizendo corpo e alma. Ok? Não que espírito e alma seja a mesma coisa. Mas quando fala de um, fala do outro. Porque eles estão junçados ao outro, são inseparáveis. Ok? O homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Ok? Então aqui está dizendo que a mulher solteira, ela se dedica às coisas de Deus. Diferente da mulher casada, que ela se dedica nas coisas mundanas, das coisas do mundo, em como agradar ao seu marido. Principalmente se o marido crente é um marido mundano, carnal. É o crente carnudo, aquele crente que não se conforma com a mulher como ela é. Aquele tipo de crente é marido que ele via a mulher quando namorava de uma forma e agora que ela casada, mãe de filhos, ele vê ela de outra forma. Já não vê mais com aquele primeiro olhar com que ele viu ela quando solteira. Então ele já começa a olhar para outra na rua, já começa a olhar para outra dentro da igreja, já começa a pensar em fazer uma troca. E muitas das vezes a mulher então, percebendo, ela corre para a academia
e começa então a buscar voltar aquele corpo de moça, aquele corpo de adolescente, aquele corpo de solteira, quando foi agradável aos olhos daquele que hoje é seu marido, que já não mais o agrada. Então a mulher então começa a se envolver nas coisas mundanas, para agradar ao seu marido crente carnal. Mas a mulher solteira, ela se dedica às coisas de Deus para ser santa. A mulher casada se dedica às coisas mundanas para agradar ao seu marido. Não é para ser santa, é para agradar ao marido. Então Paulo dizendo aqui que ele queria que tivéssemos sem esses cuidados. Ele queria que o solteiro, a solteira, tivesse livre desses cuidados. Desses cuidados. Aí ele diz, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar a Deus. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Olha que coisa. Aqui está falando do homem solteiro e está falando do homem casado. Está falando da mulher solteira, está falando da mulher casada. Aí ele diz que há uma diferença entre a casada e a solteira. Veja que coisa. É Deus falando na boca de Paulo para a igreja de Coríntio. Porque essa preocupação com os cuidados do mundo, em como há de agradar a esposa, ou a esposa nos cuidados do mundo, em como de agradar ao marido, estava acontecendo nessa igreja. Então Deus, para exortar os crentes da igreja lá em Coríntio, por Paulo encaminha essa carta àquela igreja. E Paulo então diz ao solteiro, ele até fala que seria bom que o homem não tocasse em mulher por causa dos cuidados. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Mas aqui ele chama a atenção dizendo que ele queria que estivéssemos sem esses cuidados, sem os cuidados do mundo em como agradar a mulher, os cuidados do mundo em como de agradar ao marido, e assim por diante. Então ele faz essa comparação. Mas o interessante aqui é que ele diz que a mulher solteira, ela cuida nas coisas do Senhor. Ela cuida nas coisas do Senhor para ser santa. Ela cuida nas coisas do Senhor para ser santa. E esse cuidado não é só no espírito. Esse cuidado não é só na alma, como muitas crentes estão pensando hoje, e o corpo são entregue à vaidade, como que se o corpo fosse dela e não de Deus. Mas o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 16, que diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17 diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso falando do corpo. O corpo não te pertence. O corpo foi Deus quem fez, foi Deus quem o criou. E Deus criou o corpo com um propósito. Primeiro, para conter a alma munida ao espírito. Casa da alma, tabernáculo da alma, para que através desse corpo a alma pudesse louvar, engrandecer e bendizer a Deus em tudo. Então o corpo não foi feito para a vaidade, para o mundanismo, para a carnalidade, para o nudismo, para o seminudismo, para o sensualismo, de maneira nenhuma. O corpo foi feito para o Senhor, para que Ele habitasse em nós no espírito. Então esse corpo, ele pertence a Deus. Mas hoje em dia as crentes, as mulheres crentes, elas estão dando a mínima para o seu corpo. Estão dando a mínima. Para ela o corpo é para a vaidade.
Principalmente as casadas, mas as solteiras não estão longe, não estão diferentes. As mulheres solteiras, elas estão cuidando das coisas, não do Senhor, para ser santa, mas elas estão cuidando nas coisas do mundo para agradar aos homens, para competir uma com a outra. Vivemos em um competitismo, vivemos em uma disputa estética, de aparência. Se diz e é verdade que antigamente as mulheres, elas se vestiam para os homens. Ou seja, a casada se vestia para seu marido, a solteira se vestia para encantar alguém e então arrumar um namorado, um compromisso. A mulher se vestia para agradar o homem, para ser agradável aos olhos dos homens. Hoje não. A pesquisa que saiu diz que a mulher hoje, ela se veste uma para as outras, para disputar, para ver quem está melhor vestida, quem está com o melhor calçado, com a melhor roupa, com a melhor bolsa, quem está com um corte de cabelo mais bonito, mais moderno, a cor, a tinta do cabelo mais bonita. Então hoje a mulher, ela não se veste, ela não se formoseia mais para os homens, é uma para as outras. A mulher, ela se veste, ela se ultraja, ela se pinta para atrair a atenção da outra para ela, para disputar, para concorrer uma com a outra. E esse desmando, esse mundanismo está dentro das igrejas evangélicas. Essa disputa. Irmãs que não conseguem ficar sentada no banco, fica para lá e para cá, cirandando dentro da igreja, para chamar a atenção para ela, para verem que ela está com um sapato novo, que ela está com um sapato bonito, uma bota bonita, uma roupa bonita. Porque se ela ficar sentada, não vão ver ela. Então ela ciranda dentro da igreja. Isso é a mulher solteira que era para cuidar nas coisas do Senhor, para ser santa. Mas hoje ela cuida nas coisas mundanas, para disputar com as outras, para agradar a si, para ver se cai no agrado das outras que lhe vê. Lamentavelmente, em alguns casos, para agradar os homens, menos a Deus. Menos ao Senhor, porque essas coisas não agradam a Deus. Agrada a Deus é quando a mulher solteira cuida nas coisas do Senhor, se dar as coisas do Senhor, se dar a palavra, se dar a vontade, ao querer do Senhor, aí ela vai sendo santa. A casada também, que se dar as coisas do Senhor para ser santa. Mas lamentavelmente, como diz a palavra de Deus, a mulher casada, ela cuida nas coisas do mundo, para agradar ao seu marido. E isso é uma realidade, isso é uma verdade. Maridos carnais, que se dizem crente, mas são carnudos, não tem nada de Deus, tem prazer na esposa pintada, maquiada, com mini saia, mulheres casadas com a roupa acima do joelho, que quando senta, fica no meio da coxa, e a gente fica numa situação dentro da igreja, que não sabemos para onde olhar, de vergonha, porque corremos o risco de ser excitado, de ser provocado, de ser levado a desejá-la, a cobiçá-las. E esse sentimento maligno não se é combatido pelos pastores. Eles combatem os homens, como que os homens fossem culpados, por olhar, por cobiçar, quando deveriam combater essas práticas. Aí não teria o elemento com que os homens viessem a cobiçar as irmãs. Mas não, eles atacam os homens. Ou seja, tira a telha da aranha, mas deixa a aranha. Ou seja, pega a raposona e deixa a raposinha. Como que a raposinha não fosse crescer e tornar uma raposona? Como que se a raposinha também não causasse dano? Como que se a aranha não voltasse novamente a fazer a sua teia? Mas eles combatem os homens. Eles combatem
o pensamento nos homens e prefere deixar essas práticas nocivas dentro da igreja. Porque muitas mulheres casadas, elas cuidam das coisas do mundo para agradar ao marido. Só que nesse agradar ao marido, elas acabam provocando maus pensamentos, despertando desejo, cobiça dos homens por elas. Porque se elas cuidassem das coisas do mundo para agradar o marido dentro das suas casas, mas não, elas saem para a rua, elas saem para fora. E muitos desses maridos, lamentavelmente, que perderam o amor pelas suas esposas, saem com elas de mão dada, em umas roupas de dar vergonha. E aí, se alguém olha, ele é capaz de se manifestar perguntando: por que está olhando para minha esposa? Porque elas não querem cuidar das coisas do mundo para simplesmente agradar ao marido. É para agradar a todos os homens quando saem na rua. Mas a solteira cuida, ou era para cuidar nas coisas do Senhor, para serem santa. E uma das coisas que a mulher tem cuidado, não para ser santa, e isso inclui solteiras e casadas, é no que tange respeito ao corpo, no que diz respeito aos seus pelos. E é aqui que eu quero me ater, porque eu sempre fui contra a mulher se depilar. Eu sempre fui contra, porque eu sempre entendi que os pelos são naturais da mulher. Foi Deus quem fez. Deus jamais iria fazer na mulher algo que futuramente ela viesse a ter vergonha daquilo. Senão Deus errou. Senão Deus não era Deus, ele não foi sábio, ele não sabia do futuro, ele não conhecia a presciência. Se assim ele o fez. E hoje muitas mulheres se envergonham dos seus pelos. Muitas mulheres sempre tiveram vergonha, porque elas querem andar seminua. Elas querem andar mostrando as suas axilas. Elas querem mostrar suas pernas, suas virilhas. Então a mulher sempre teve vergonha de expor os seus pelos naturais. Então a moda, a onda da depilação, do tirar os seus pelos, virou moda. O combate aos pelos naturais que Deus fez na mulher e que tem uma finalidade, tem um propósito, irmão. Tudo no corpo do ser humano tem um propósito. Os pelos têm um propósito. Eles tanto servem para filtrar, como servem para a respiração da pele. Deus não errou quando fez a mulher. Deus não errou quando compôs a mulher. Ele a fez de um modo perfeito, como perfeito fez o homem. De maneira que no versículo 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis, diz que macho e fêmea Deus os criou à sua imagem. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, irmão. O homem e a mulher são as imagens de Deus. Então Deus fez a mulher perfeita. Ele não fez a mulher para que ela viesse ter vergonha do seu corpo amanhã, futuramente. Não, irmão. Isso foi o diabo, através de alguém que disse que os pelos no corpo da mulher era algo de se causar vergonha, que isso era coisa de homem. Somente os homens poderiam ter pelo nas axilas, pelo nas pernas. Somente os homens poderiam ter pelo nas virilhas. Ora, irmãos, isso é coisa do diabo, isso é coisa vinda do inferno. Deus jamais iria fazer em você algo que você viesse a ter vergonha. Essa vergonha que você passa a ter do seu corpo, que você tem tido dos seus pelos naturais, isso é uma imposição dessa sociedade hipócrita, demoníaca, que quer dizer o que é feio e o que é bonito no seu corpo, no meu corpo.
Porque, lamentavelmente, nós queremos lhes agradar, em vez de nós buscar agradar a Deus no nosso corpo. Nós temos que louvar a Ele em nosso corpo. Nós temos que bendizer a Ele em nosso corpo. E Deus me aceita, Deus te aceita com os pelos que você tem no seu corpo. Mas o negócio é tão diabólico. Eu sempre vi isso, e graças a Deus que Deus me deu uma mulher, que lamentavelmente a perdi nesse 1 ano e 4 meses. Mas Deus me deu uma esposa que, graças a Deus, ela não fazia isso. Primeiro que a minha esposa parece que Deus já adotou, ou por algum problema, a minha esposa não tinha muito pelo. Mas eu sempre aconselhei a minha esposa sobre isso, porque eu nunca aceitei, irmão, que a mulher se depilasse. Ora, a mulher podia até aparar os pelos das axilas se tivesse muito grande, certo? Podia aparar os pelos das suas pernas se tivesse muito grande, ok? Das virilhas, sim. Mas se depilar para mostrar para a sociedade que agora ela está agradável, e até num ar de sensualismo, de despertar no homem desejos pelas suas pernas, viu? Porque essa é a finalidade das mulheres se depilar, é se tornar sensuais, ok? E isso levar os homens a desejá-las, a cobiçá-las. Agora o negócio é tão maligno, tão diabólico, que eu sempre comentei sobre isso. Vamos analisar. Uma crente, uma mulher crente, com seus pelos das pernas, ou os pelos das axilas, que seja, que são os que às vezes ficam mais expostos, lamentavelmente pela descompostura das roupas de muitas crentes. E no ônibus, ao levantar do braço, ou em uma rodinha de amigo na escola, alguém acaba vendo os seus pelos das axilas, e então um passa para o outro num ar de ridicularizá-la, de rirem dela. Mas quando se trata de uma não crente, igual nós vemos muito, irmão, pessoas que não são crentes, com as pernas peludas, porém descolorida, aí todo mundo acha bonito, todo mundo acha a coisa mais linda. Ou seja, a vergonha parece que não está no pelo, nas pernas, mas no preto dos pelos. Porque a mulher vai lá, deixa as pernas ficarem peludas e descolore com água oxigenada. Aí fica aqueles pelos loiros, dourado nas pernas da mulher, e todo mundo acha lindo. Se torna até tentado a cobiçar aquela mulher. É um negócio diabólico, irmão. O diabo, ele tem trabalhado de uma forma para que a mulher ridicularize a Deus no corpo. Porque, peraí, quer dizer então que se a mulher deixar as pernas peludas, desde que ela descolora aqueles cabelos, é bonita, ela é linda, está bonita as pernas dela. Mas se ela deixar os pelos pretos naturais, da cor natural, então aquilo vira motivo de chacota, de risada, de piada. Isso é um negócio do diabo, irmão. Que a mulher não deveria dar a mínima para esse sistema mundano, principalmente no caso da mulher crente. Mas ela deveria ter orgulho dos seus pelos, ela deveria ter orgulho daquilo que Deus fez em seu corpo, corpo que não lhe pertence. Foi dado a nós apenas o administrar esse corpo, apenas o cuidar do corpo, e isso de como agradar a Deus, para chegarmos a ser santo, e não nos dá as imposições mundanas, as imposições dessa sociedade corrupta, mundana, pecaminosa, que quer impor, quer ditar, quer determinar como que as pessoas devem ser para lhes seres agradáveis, para cair no seu gosto. Ora, irmão, ora, irmã, você que é crente, salva, liberta, remida,
Você tem que buscar no corpo agradar a Deus. Você tem que buscar no seu corpo agradar ao Senhor para ser santa. Para ser santo. Tanto você que é casada, como você que é solteira. Tanto o homem quanto a mulher. Você tem que buscar agradar a Deus, buscar agradar ao Senhor. O corpo não é teu, ele não te pertence. Você, com esse sentimento, está destruindo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você está dizendo que Deus errou ao fazer o teu corpo. Você está dizendo que Deus se enganou com o futuro na tua vida. Que Deus não sabia que futuramente você iria vir a sentir vergonha dos seus pelos. Que as pessoas iriam te ridicularizar. Ia fazer chacota, piada dos seus pelos no seu corpo. É isso que você está dizendo quando você se depila, quando você tira os pelos naturais do teu corpo. Você está dizendo isso. E você está pecando, irmão. Você está pecando. Sem falar que essa prática, ela é sensualista. Ela é sensual. Ela é para atrair a atenção dos homens, que hoje os homens estão fazendo para atrair as mulheres. Eu ouço as mulheres falando do homem depilado, do homem liso. Elas falam isso, eu ouço. Então, irmã, minha querida irmã, você precisa cuidar nas coisas de Deus. Cuidar nas coisas de Deus é se entregar a Deus, para que você venha ser santa. E essa santidade, como diz aqui a palavra de Deus, é no corpo e no espírito. Ser santa no corpo também. A santidade também tem que ser no corpo. Como nós sempre citamos 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente, irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo santo, espírito e alma santa. Isso se consegue quando se cuida nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na vontade soberana de Deus, no querer de Deus. E Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12, 14 diz, sem a qual ninguém verá a Deus. E essa santidade também diz respeito ao teu corpo. Ao teu corpo, irmão. Esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence. Esse corpo que você está sempre mudando ele, a gosto da sociedade, do mundanismo. Você está destruindo o corpo, Deus vai te destruir naquele dia. Você precisa se dedicar às coisas de Deus para ser santa. E isso no corpo e no espírito. Para que Deus te abençoe. Eu sempre fui contra, irmão. Eu sempre achei a coisa mais linda uma mulher com as suas peles, seus pelos naturais nas pernas. Eu nunca senti ridículo ou motivo de escândalo olhar para uma mulher e ver ela com as suas pernas peludas as suas axilas. Não, irmão. Eu sempre achei natural, eu sempre até defendi no meu trabalho, na escola, as mulheres assim. Mas parece que isso só é mal quando se é crente. Quando o diabo na escola, no trabalho, sabe que aquela mulher é uma crente, então eles querem ridicularizar, é o diabo usando essas pessoas. Mas quando aquela pessoa não é crente, parece que aquilo ali é bonito, é chamativo, é atraente, principalmente quando elas descolorem os pelos das pernas. Ora, irmão, eu já comentei isso no meu trabalho com o meu motorista. Espera aí. Algumas vezes que ele falando
de mulheres de perna peluda. E eu falei, engraçado, por que isso só é feio se for nas pernas? Por que o homem não acha feio a mulher com os braços peludos? Porque normalmente, se a gente observar, a mulher só depila as pernas. Os braços ficam tudo peludo. Por que então? Só é ridículo se for nas pernas? Isso é coisa do diabo, irmão. Quer dizer então que o homem ele beija os braços da mulher, da mão até o ombro, dando beijo nos pelos. E isso não é nojento. Nojento é se for nas pernas. Nojento é se for nas axilas. Isso é coisa do diabo, irmão. É Satanás querendo que você destrua o teu corpo com essas práticas vaidosas, porque ele sabe que isso aí é o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus tem ciúme por esse corpo. Ele tem ciúme pela naturalidade do teu corpo. Porque quando você faz isso, você está contrariando a Deus, dizendo que Deus errou, que Deus não acertou quando fez a mulher. E lamentavelmente, como eu disse, depilar, que era antes um negócio que se pregava como sendo apenas de mulher, hoje é os homens que se depilam. Os homens estão depilando seus pelos. Os homens se mostram nas televisões, nas mídias, nas redes sociais, pelas ruas sem camisa, todos depilados, pernas depiladas, peitos depilados. Quer dizer que aquilo que antes era somente coisa para a mulher fazer, porque a sociedade empunhava isso, porque a sociedade dizia que era ridículo a mulher com os pelos nas pernas, com os pelos nas axilas. Então a sociedade ditava que era ridículo, que era coisa feia, que era coisa de se dar vergonha, que era motivo de se dar risada, olhar para uma mulher peluda nas pernas, nas axilas. Mas que o homem que fizesse isso era coisa de boiola, de viado. E hoje, porque um endemoniado famoso, porque tem que ser um famoso a dizer o que é certo e o que era errado. Se for um pobre, um João Ninguém, que não é nada, que não está na mídia, que não está na rede social, se for ele que diz que a mulher com os pelos nas pernas e os pelos nas axilas, natural, é coisa ridícula, não pegava. Mas teve que ser um famoso. Teve que ser alguém que foi lá, se depilou e apareceu nas redes sociais, na mídia. E então a mídia divulgou, dizendo que era coisa feia, que Deus fez algo feio na mulher, que Deus não sabia que futuramente a mulher iria se ridicularizar, ser ridicularizada. Mas a mulher tem que entender, irmão, que quem ridiculariza ela é o diabo. O diabo é quem não gosta da mulher como ela é, como Deus a criou. Então o diabo colocou na mente desse homem e dessa mulher para ridicularizar a si mesmo e ridicularizar aos outros, dizendo que era coisa feia, ridícula, de se dar vergonha a mulher com as suas pernas peludas, com as suas axilas. Isso é coisa do diabo, irmão. Isso não é coisa de um homem natural, de uma mulher natural. Isso é coisa de alguém que está possuído, com o objetivo de ridicularizar a Deus, de pôr na mente da mulher, na mente do homem, do marido que não aceita a sua mulher com os pelos naturais nas pernas e nas axilas. Eles têm vergonha das suas próprias esposas, com vergonha dos pelos naturais que Deus fez na sua esposa. Ele não tem vergonha dos pelos dele nas axilas. Eles não têm vergonha dos pelos deles nas pernas. Eles não têm vergonha dos pelos dele no peito. Mas eles têm vergonha dos pelos da mulher na mulher. Sabendo ele que aquilo ali foi Deus que fez, Deus que criou. E Deus criou sabendo que a mulher não iria se ridicularizar.
A mulher não iria achar feio, porque ela sabe que é algo natural dela, não foi colocado, não foi alguém que determinou. Não, foi o Criador, o Senhor, aquele que quando fez a mulher e o homem à sua imagem, viu que tudo era bom. Mas o diabo, Satanás, usando homens e mulheres famosos da mídia, da televisão, eles vieram e disseram que isso é feio, que isso é ridículo, que isso é escandaloso. Então se aderiram à prática da depilação, do tirar dos seus pelos. E aí, a busca por uma pele lisa, para nisso provocar, despertar sensações de desejo, de cobiça, de querer ter aquela mulher. Mas isso era algo só para a mulher. Isso era algo que, se soubesse que um homem tinha se depilado. Ora, irmão, se soubesse que um homem foi fazer aqueles exames do coração, igual eu fiz uma vez, e teve que depilar os meus peitos, para colocar aqueles negocinhos grudentos, para medir o batimento do coração. Meu Deus do céu, se isso chegasse em um colega da escola, era motivo de riso, de chacota, de dizer que aquele fulano tinha se depilado. E aí chamavam ele de viado, chamavam ele de boiola, de baitola, de tudo quanto é adjetivo que pudesse ridicularizá-lo. Mas hoje não. De uns anos para cá, as casas de estética, de depilação, é cheio de homem. Tá lá homens e mulheres juntos, se depilando. A mulher acha bonito o homem liso, depilado. Coitado do ator Tony Ramos, com aquele pelo dele. Ele deve então ser achado a coisa mais feia. E eu já ouvi até de mulher dizer que é nojento aquele pelo. Irmão, isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás. O diabo usando a mulher para poder entristecer o coração daquele que o criou, que a criou. Deus. O corpo é de Deus, pertence a Deus. Não nos pertence. Temos que glorificar a Deus no nosso corpo, o qual não nos pertence. 1 Coríntios 6, versículo 20, fala sobre isso, que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito também. Glorificar a Deus no corpo e no nosso espírito, os quais pertencem, olha só o plural, os quais, 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os, ó plural, tanto o corpo quanto o espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo não é teu, ele não te pertence. Hora outra nós lemos matérias de jornal na internet, mulheres que fazem do corpo o que bem querem, o que bem entendem, e dizem: o corpo é meu, eu faço dele o que quero, ninguém manda no meu corpo. Ora, está enganada, está enganadíssima. O corpo não é teu, tu não o fizeste, tu não o criaste. Quem criou esse corpo foi Deus, pertence àquele que o criou. Tudo que alguém cria pertence àquele que o criou. Ele apenas te deu para você cuidar. E você está sendo um mau mordomo. Você está cuidando mal. Você não está cuidando para ser santa. Você não está cuidando para ser santo. Você está cuidando para agradar o mundo, para agradar a sociedade, para agradar ao marido, no caso das casadas, para agradar
aos homens, no caso da solteira, para atraí-lo para você. Mas ele não te pertence. O teu papel, o meu papel é glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. É cuidar nas coisas de Deus para sermos santos. E isso no corpo e no espírito. Mas aquilo que era da mulher, hoje está aí os homens. Inverteram o negócio. Muitos homens é que estão se depilando. Os homens estão se depilando mais do que as mulheres. Homens que se depilam para outros homens. Homens que se depilam para as mulheres. Mulheres que se depilam para outras mulheres. Mulheres que se depilam para os homens. Eu achei interessante uma matéria no jornal, muito interessante, falando dos pelos no corpo da mulher. Eu guardei esta matéria porque eu vi que a matéria batia com aquilo que eu sempre defendi. Batia com aquilo que eu sempre aceitei na mulher. Nunca me senti ridicularizado por ver uma mulher com seus pelos na perna, nas axilas. Não! Eu sempre achei isso natural, porque eu sempre soube que foi Deus que fez ela dessa maneira. E os pelos têm um propósito, têm uma finalidade. Tanto serve para filtrar o suor, como para a respiração da pele. Os pelos, se nós for observar, eles são canudinhos, por onde respira-se, por onde transpiramos, e assim por diante. Deus não fez nada imperfeito. Deus não fez nada que o homem, que a mulher viesse a sentir ridicularizada ou ridicularizado futuramente. Isso é uma imposição do diabo através de alguém famoso. Aí vem alguém famoso também na mídia, aquele mesmo famoso, aquela mesma fama que estava naquele endemoniado, naquela endemoniada, que falou que era ridículo, que era vergonhoso a mulher ter os pelos na perna, ter os pelos nas axilas. Essa mesma fama veio em uma outra pessoa, de uns anos para cá, dizer que era bonito o homem se depilar. Dizer que era bonito o homem tirar os pelos das axilas, das virilhas, dos peitos, das pernas. Aí apareceu na mídia, divulgou-se, e aí virou uma febre. E aí os homens estão enchendo as casas de depilações, se depilando. Aquilo que era coisa de viado, de boiola, de baitola, de bicha, hoje estão aí sendo de homens. De pessoas que se dizem homens, casados e solteiros, estão se depilando. Isso é uma coisa do diabo. Então, quando eu vi essa matéria, que ela trazia o seguinte tema: ao natural. Ao natural. Essa era a matéria do jornal que eu guardei a página. E eu quero ler aqui, porque eu achei muito interessante. E eu apoio essa causa. Diz o seguinte, essa matéria: os pelos são motivo de preocupação para a maioria das mulheres quando o assunto é estética. Então não é uma questão de necessidade, é uma questão de estética, de vaidade. Quase todas se submetem regularmente a doloridas sessões de depilação
e muitas apelam para o raio laser em busca da retirada definitiva dos fios. Elas preferem sentir dores terríveis, dores cruéis, pela depilação, pelo laser, para tirar de si definitivamente os seus pelos. Mas, na direção contrária a isso tudo, que a mulher se submete por uma questão não de necessidade, mas de imposição de uma sociedade hipócrita, demoníaca, por uma questão de estética, surge o movimento feminista. Aire ao are. Algo como, abro aspas, peludas conscientes, fecho aspas. Esse é o movimento que surgiu, que tem aparecido. É o grupo feminista que vem na direção contrária a isso. Peludas conscientes é o slogan desse movimento, que defende que as mulheres deixem os pelos de axilas, pernas, buço e virilha crescerem naturalmente, assim como fazem os homens, sem ter vergonha de mostrá-los. Esse é o movimento que surgiu. É o movimento que apareceu na Inglaterra. É esse movimento defendendo que as mulheres deixem os seus pelos crescerem natural. É esse o movimento. E elas dizem, abro aspas, ao inferno com o que os outros pensam, fecho aspas. Diz o slogan do movimento. Olha que maravilha, que beleza. Ao inferno com o que os outros pensam. Isso mesmo. Está querendo dizer, vá para o inferno aqueles que pensam contrário aos pelos naturais do corpo da mulher. Ao inferno aqueles que ridicularizam a mulher porque ela tem nas suas axilas, no seu buço, na sua virilha, nas suas pernas, os seus pelos naturais. Querendo dizer, foi Deus que fez, foi Deus que criou. Então vá para o inferno aqueles que ridicularizam, aqueles que pensam ao contrário, que ensinam ao contrário. É o slogan do movimento, desse movimento feminista. Glória a Deus. E esse movimento ganha destaque na Inglaterra e já conquista adeptas no Brasil. Segundo as defensoras, a ausência de fios no corpo seria um padrão estético estabelecido pela sociedade. É o que eu falei. É o que eu sempre defendi. É a sociedade que impõe. É a sociedade que dita, que determina como a mulher deve ser no seu corpo. Não, irmão. Quem determina, minha irmã, você que é crente, salva, liberta, remida, que agora não busca mais as coisas da terra, mas as coisas de Deus, as coisas de cima. Quem dita, quem determina como você deve ser no corpo é Deus. E Deus determina um corpo natural, com tudo natural. Você não tem que agradar a sociedade.
ao inferno aqueles que ridicularizam os seus pelos no seu corpo. É Deus quem determina, e Deus quer seu corpo santo, um Espírito Santo. Parabéns a esse movimento. Parabéns a essas feministas, a essas mulheres que lutam pela a deixa dos pelos naturais em seus corpos. Isso é um padrão estabelecido pela sociedade, essa sociedade sem Deus, essa sociedade cheia de demônio, usada pelo diabo para ridicularizar a mulher, uma coisa tão bela. O corpo da mulher, algo tão belo que Deus o criou, que Deus o fez. Isso é coisa vindo do inferno. Essa sociedade que estabelece, a sociedade que cobra cada vez mais a perfeição. E para ele ser perfeito, é tirar os pelos do corpo. Há muitas razões por que as mulheres sentem que deveriam remover seus pelos do corpo, ainda que muitas delas preferissem deixar os fios onde estão, se a sociedade permitisse. Olha que coisa! Há muitas mulheres que por ela mesmo, elas deixavam os pelos no corpo. Elas deixavam os pelos das pernas. Elas deixavam os pelos das axilas. Elas deixavam os pelos do buço. Elas deixavam os pelos nas pernas, nas axilas. Mas não. A sociedade precisa permitir. Elas não deixam porque a sociedade não permite. Mas se a sociedade permitissem, elas deixariam seus pelos. Olha que hipocrisia. Olha que preocupação em agradar a sociedade, em ser como a sociedade quer que você seja. As pessoas não têm mais sido elas mesmas. As pessoas não têm vivido mais a sua vida própria. Elas vivem a vida que a sociedade determina e impõe para elas viverem. Está errado. Viva a sua vida. Seja feliz você com a sua vida. Seja você mesma. Seja você mesmo. Glória a Deus, glória a Jesus. É o que argumenta a administradora do grupo no site de relacionamentos. É isso que a administradora do grupo argumenta. Ou seja, ela ouviu isso de muitas mulheres, que por ela, elas deixariam seus pelos naturais no corpo. Mas a sociedade não permite. A sociedade diz que está feia, que está ridículo, que está vergonhoso. Então elas se submetem a essas sessões de leis de depilação dolorida para agradar a essa sociedade demoníaca e hipócrita. Facebook, a inglesa Jessica Burton, em seu perfil na rede social, para Isilda Pérez Penteado, geriatra especializada em medicina estética, o desejo de ter cada vez menos pelo é um traço cultural do mundo ocidental. Abro aspas. Mas além de ser uma questão de estética, de moda, também é uma questão de higiene, diz, fecho aspas. É o que ela diz. Ou seja, é algo fora de higiene, falta de higiene. Ter os pelos nas axilas, ter os pelos na perna, no buço, na virilha.
mas para o homem não é. Isso é uma mentira do diabo, isso é uma hipocrisia. Quer dizer que para a mulher, ter o pelo nas axilas, no buço, nas pernas, nas virilhas, é falta de higiene. Ela não está sendo uma pessoa higiênica. Agora, se ela tirar os pelos, aí sim ela está sendo higiênica. Mas o homem não. E a mulher gosta do homem com pelo nas axilas, pelo nas pernas, pelo na virilha. Isso é um negócio do diabo, irmão. Satânico. Para ridicularizar o corpo da mulher, que pertence a Deus, através do qual ela tem que glorificar a Deus, ela tem que santificar esse corpo para Deus. Veja que coisa, que hipocrisia esse dizer. Isso é uma hipocrisia, irmão. Ela diz que, além de ser uma questão de estética, de moda, também é uma questão de higiene. Quer dizer que o homem é porco. O homem, ele é porco, porque ele tem os pelos naturais nas axilas, nas virilhas, nas pernas. Quer dizer que o pelo no braço da mulher, então, não é faltar com higiene, é normal, é natural. Mas se for nas pernas, nas axilas e nas virilhas e no buço, aí é faltar com a higiene. Isso é uma endemoniada, irmão. Glorifique a Deus no seu corpo. Seja você. Exalte a Deus. Glorifique a Deus. Não permita que o diabo imponha o que você tem que ser, como você tem que ser. Não. Você tem que glorificar a Deus. Você tem que bendizer a Deus no seu corpo. Ele pertence a Deus. Ele não te pertence. Então você precisa agradar a Deus. Você precisa bendizer a Deus. Você precisa exaltá-lo. E nisso, irmão, a depilação conquista cada vez mais adeptos. E até mesmo homens começam a inserir o tratamento em sua rotina de beleza. Mais um movimento artístico social. Nada contra a corrente, propõe uma reflexão sobre a naturalidade dos pelos no corpo humano. Você precisa se aceitar. Uma jovem por nome Brenda Santos, de 19 anos, que decidiu parar de se depilar, conta que não está 100% satisfeita, mas se preocupa menos em ser julgada. Ótimo. Artísticas e elaboradas fotos apresentam homens e mulheres orgulhosos de sua penugem. São barbas, cabelos e pelos de peitorais, barrigas, axilas e regiões pubianas mostrados como protagonistas dos ensaios fotográficos, promovido pelos autores do movimento Pelos Pelos. É necessário pensar por que os pelos são geradores de tanto asco e por que nos mutilamos frequentemente para nos livrarmos deles, declara o texto de apresentação no site do movimento. O hábito da depilação está relacionado a questões como a beleza e o erotismo. Pessoas eróticas que buscam depilar-se. Explica a antropóloga Denise Costa, que pesquisa a beleza na sociedade moçambicana para seu doutorado na Universidade de Brasília. A moda dominante atual considera que os pelos das mulheres representam padrões de impureza. Veja, de sujeira,
Nesse contexto, os pelos femininos agridem, sugerem ameaça, provocam reações de repulsa. Afirma. Porque se para a mulher é, porque para os homens não é. Quando o projeto Pelos Pelos propõe a possibilidade de outra estética, almeja desconstruir uma concepção vigente. Analisa. Ainda estranho para a maioria, o abandono do hábito da depilação tem conquistado os adeptos. A cantora Madonna, por exemplo, causou polêmica nas redes sociais ao aparecer com as axilas peludas em uma foto em seu Instagram recentemente. A estudante de ciências sociais Brenda Santos, que eu falei, também abandonou a extração de pelos. Abro aspas. Eu me depilava, mas nunca estava satisfeita, porque tinha que fazê-lo constantemente. Entrando em contato com o feminismo, fui entendendo sobre a autonomia da mulher para decidir o que fazer com o próprio corpo, conta esta jovem de 19 anos. Sua decisão está longe de ser bem aceita, até dentro da família. Abro aspas. Minha mãe viu meus pelos nas axilas e disse: Brenda, o que é isso? Você tem que cuidar de si mesma. Que coisa ridícula. Fecho aspas. Lembra, mas a própria jovem está satisfeita com a naturalidade do corpo. Abro aspas. Ainda não gosto 100%, mas me preocupo muito menos com o juízo de valor que vão fazer de mim, ou dos meus pelos, ou das minhas gordurinhas. Sou mais feliz, fecho aspas, garante a jovem. Para a antropóloga Denise, essa nova reflexão acerca dos pelos contribui para o avanço social. Abro aspas. Acredito que abrir espaços para outras estéticas, outras possibilidades de experiência corporal, permite tornar o mundo mais múltiplo. Projetos como Pelos Pelos são uma prova de que as coisas podem mudar. Fecho aspas, diz. Louvado seja Deus. Se aceite, seja você. Se ame, ame a Deus. Ame o teu corpo como Deus o fez, com o que Deus o colocou nele. E não se preocupe com as imposições da sociedade, o que eles determinam, o que eles querem decidir por você. Não deixe. Viva a vida. Glorifique a Deus no seu corpo e no seu espírito. Seja um instrumento de Deus para glorificá-lo e bendizê-lo no seu corpo. E lembre-se, o corpo não é teu. O corpo não te pertence. Ele é do Senhor e para o Senhor. E se você o destruir, Deus te destruirá, minha irmã. Meu irmão, deixa de erotismo. Deixa de querer ser erótica. Seja crente, salva, liberta. Em nome de Jesus. E que Deus assim nos abençoe. E que assim reflitamos em agradar mais a Deus do que agradar a sociedade. Em nome de Jesus. Amém e amém.